Bom, nós estamos aqui nos estúdios aqui da rádio, nas dependências da Rádio Aliança, né? E nós já estamos recebendo aqui o Luiz Meato, né? Que é Dr. Luiz Meato, que é advogado tributarista, e ele defende o imposto único. Nós estamos vendo aí uma grande discussão hoje no palanque com relação ao imposto único, criação do CPMF. Doutor Luiz Meato, você pode falar alguma coisa aí? O que você tem percebido aí nos palanques, né, dos candidatos a presidente da República com relação ao imposto único? Nelson, nós temos as eleições mais tranquilas em questões tributárias nos últimos 30 anos. Os 4 primeiros colocados nas pesquisas defendem algum modelo parecido com a CPMF, uma CPMF entre aspas, sobre a movimentação financeira. A Marina, o vice da Marina, o Eduardo Jorge, defendeu o Imposto Único Federal em 2014. Quando ele foi candidato à presidência da República. Concorreu com a Dilma. O Lula defendeu a CPMF, só que o Lula errou, né? O Lula queria criar a CPMF como mais um imposto. Obviamente o Congresso barrou. Esses são 2 candidatos, que o Haddad também está bem nas pesquisas, a Marina está bem nas pesquisas, o Ciro quer propor uma CPMF, entre aspas, para quem ganha acima de 5 mil reais de salário ou de ganhos, e o Bolsonaro ele quer adotar a dobradinha Paulo Guedes com Marco Sintra, que é uma espécie de imposto único. O Marco Sintra defende uma CPMF, entre aspas, para retirar o imposto que incide sobre o INSS patronal, o que causa uma das maiores barreiras para contratações de pessoas hoje em dia. Então nós estamos bem em relação a esses 4 candidatos. Só o Alckmin que só defende o IVA, só que para a implantação do IVA vai demorar de 5 a 10 anos, fora os questionamentos do Supremo. Então é um imposto que ainda vai demandar tempo, enquanto o MF ou o CPMF, entre aspas, sobre a movimentação financeira, é de aplicação de imediato. 1 ou 2 anos a gente já tem algum ganho com essa implantação do imposto. Você acha que já vê um resultado prático? Muito mais rápido. Justamente, até na influência de contratação de novos empregos? Porque quando você tira o INSS patronal, você, o quê? O patrão, o empresário, ele vai ficar mais viável para ele, o menos custoso, contratar alguém, seja como trabalhador ou como empregador de carteira assinada. Então, se ele distribui isso para uma base de incidência maior, que é a movimentação financeira, vai ficar bom para todo mundo. Então, nós estamos bem encaminhados. E digo mais, as eleições mais tranquilas nos últimos 30 anos em relação à parte tributária. É só agora você cobrar do seu candidato e perguntar para ele: olha, você vai implantar esse tributo sobre movimentação financeira, mas você vai retirar outros? Vai tirar o INSS patronal? Vai tirar o IOF? Vai acabar com outros impostos ou vai ser mais um imposto? A pergunta é só essa. Então, cada um vai defender uma modalidade parecida do mesmo, mas estamos muito bem representados por esses 4 candidatos. Olha só, mas nós, Meato, o que me preocupa é o seguinte: a proposta no palanque é uma coisa, né? Mas nós vimos que o imposto, a maior carga tributária, é para manter esse estado paisão aí, cheio de emprego, cheio de um cabide de emprego. Você, com quantos ministérios? Hoje que nós temos mais de 35 ministérios, se não me falha a memória, me desculpa, alguém pode me corrigir. Então, o que acontece? E a influência muito grande dos partidos que querem ter um dedinho lá dentro do governo através do ministério. Mas aí, o que mudaria nesse caso? Teria que enxugar a máquina? Nelson, é facílimo você escolher o seu candidato. Primeira coisa, pergunta para ele se ele vai criar mais impostos ou vai diminuir a carga tributária geral, diminuindo o número de impostos. Tudo bem? Positivo, ele vai diminuir. Qual que ele vai criar em detrimento dos outros? Qual que ele vai tirar, e criar um novo, aglutinando os outros? E a terceira pergunta é o seguinte: como é que você vai reduzir os gastos públicos? Obviamente, se você reduzir o gasto público, você não precisa ter um imposto muito alto. Então é simples. Faz essas 3 perguntas para o seu candidato. Qual o imposto você vai criar para tirar os outros? Como é que você vai diminuir a carga tributária? E como você vai diminuir os gastos? Vai reduzir o número de ministérios de 30 para 10?
vai diminuir o gasto público que é desnecessário, que pode ser distribuído, retirado, porque tem algumas coisas que estão vinculadas na Constituição. A saúde está vinculada, a educação está vinculada, mas existem outras coisas discricionárias que você pode diminuir o gasto. Todos os candidatos falam no enxugamento da máquina, dizendo que vai tirar ministério, mas não fecha, não diz quais, e fazer fusão, etc. Mas voltando ao imposto, qual dos candidatos tem mais clareza efetiva na situação desse imposto único? O Eduardo Jorge, ele expressamente defendeu o imposto único federal em 2014, tá? Mas hoje ele é vice. Infelizmente ele veio como vice, né? O Haddad, ele tá falando sempre do Lula. O Lula tentou aplicar a CPMF novamente. Mas como mais um imposto. O equívoco do Lula, o que foi barrado no Congresso, foi o quê? A CPMF como mais um imposto. Então ele se equivocou. Talvez o Haddad tenha aprendido com o equívoco do Lula. Né? Mas ele não esclarece isso. Não esclareceu ainda, mas aí qual é o papel do eleitor? Cobrar o quê? Transparência do seu candidato. Como é que você vai fazer isso? Qual é o gasto que você vai cortar? Qual imposto você vai criar? Como é que você vai diminuir a carga geral? O Ciro, por exemplo, ele quer a criação de uma CPMF, entre aspas, mas quer botar o quê? A partir de R$5.000. Tá. O que acontece com abaixo de R$5.000? Ali vai haver uma margem para sonegação. Então, sim, como é que ele vai cercar isso? O imposto de 20% que o Guedes quer propor, como é que ele vai mensurar isso com a CPMF, entre aspas? Vai ser uma CPMF para todo mundo, com imposto de renda para 20%, ele vai aumentar a tabela de isenção, o CPMF vai ser para cobrir esse gasto com a isenção. Essas coisas a gente tem que perguntar para o nosso candidato, deixar bem claro, porque a partir daí a gente pode o quê? Votar bem. E depois cobrar. Né? Esse negócio de votar e cobrar depois é complicado pra caramba. Então mas cobra antes. Cobra antes. Então, o que acontece? Pelo que você está me falando, nós não teremos um resultado positivo do imposto único sem a redução de ministérios, sem a redução da máquina. Sem redução de gastos. Sem redução de gastos. Mas depende da cobrança. Se nós cobrar... Porque o que interessa para o político? O voto. Sem o voto ele não faz nada. Então, se a gente falar assim para ele, eu voto em você, não, você vai implantar a CPMF, entre aspas, sobre movimentação financeira, você vai tirar o INSS patronal, vai tirar o IOF, qual a contribuição sobre o lucro líquido, que é uma bitributação, é uma contribuição sobre o imposto de renda. São dois tributos. Você está pagando imposto de renda e está pagando também a contribuição sobre o lucro líquido, que é praticamente a mesma coisa. Então, por que ele não tira a contribuição sobre o lucro líquido e implanta a CPMF cheia? Então, isso tem que ser cobrado pelo contribuinte. Sei. Então, você acha que esse imposto único, com essa conjugação, vai haver um impacto de maneira de propiciar aos empresários a criar empregos? Além de diminuir a carga para o empresário e para a senhora que contrata uma empregada doméstica, um senhor que vai no mercado fazer uma compra, vai o quê? Eclodir toda a sonegação. Tudo que está aqui na base da sonegação, que não está sendo rastreado ou tributado na fonte, vai o quê? Eclodir para a economia formal. Então nós teremos um aumento da arrecadação. Agora, a criação desse imposto único, aonde ele atinge atinge a todos. Não, o problema do imposto de renda tem interferência ou não? Particularmente eu defendo o fim do imposto de renda. O imposto de renda é um imposto declaratório, foi criado durante a guerra entre a Inglaterra e a França, quando os contribuintes foram chamados a contribuir com dinheiro para poder a Inglaterra tentar barrar o avanço da França 200 anos atrás. É um imposto declaratório, é um imposto complicado, porque ele é progressivo, então você pode fazer vários tipos de elisões e evasões em torno dele, e hoje em dia é desnecessário. Se você tributar na fonte a movimentação financeira, você tira todos esses impostos declaratórios no mundo jurídico. Então, particularmente, eu sou contra que continue esse tipo de imposto. O que eu acho que o Bolsonaro negociou ou falou com o Paulo Guedes? Olha,
você deixa o imposto de renda com uma alíquota fixa, porque talvez isso passe no Congresso. Você acabar com o imposto de renda agora, talvez o Congresso ainda não está muito maduro para chegar nisso aí. E talvez seja essa a proposta dele. Mas tá bom, chega a 20%, uma alíquota única. Qual vai ser a tabela de isenção? Hoje em dia, quem ganha até 1.900 está isento. Vai para 13.500, 4.500, a partir de quando que vai ser tributado no imposto de renda? Isso aí. E esse gasto, que deve dar um embarque aí de 60 a 70 bilhões, vai ser da CPMF nova? Isso que vai cobrir? Porque quando você isenta alguém, você cria um gasto. Então você tem que ver todas essas isenções e imunidades que não existem no CPMF. Todo mundo paga CPMF. Não existe benefício fiscal, não existe imunidade e isenção. Por quê? Você pega a pessoa direto na fonte. Uma alíquota baixa, você tributa todo mundo tranquilo. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Luiz Meato, que é um advogado, é tributarista. Muito obrigado aí por conceder essa entrevista esclarecedora ao Sua Cidade e Seus Valores aqui pelo YouTube. Muito obrigado, doutor.